Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje vamos conversar com o Dr. Rodrigo Cunha, urologista. Vamos falar sobre um assunto extremamente importante, cuidados da saúde do homem e o Novembro Azul. Rodrigo, muito obrigado, seja muito bem-vindo e agradecemos pela sua presença. Muito obrigado, boa noite a todos aí que estão assistindo. Vamos falar sobre a saúde masculina aí e o Novembro Azul que está começando. O que é o Novembro Azul? O Novembro Azul, ele começou na Austrália em 2006. Era um grupo de amigos que se reuniu num bar e fizeram um desafio para crescer, quem deixava crescer mais o bigode. Isso aí era para levantar fundos para ajudar o pai de um deles que estava com câncer de próstata. E aí, nisso de um ano para o outro, começou a aparecer mais amigos juntando dinheiro, o negócio foi crescendo, e hoje em dia se espalhou para o mundo inteiro esse mês voltado para a saúde masculina. Então é um mês para a gente, principalmente o câncer da próstata, prevenção, mas mexer com a saúde masculina como um todo. A próstata, a partir de que momento, Rodrigo, um homem deve procurar um urologista para ver essa situação da próstata? Pensando no câncer da próstata, a recomendação são homens, independente de fatores de risco, com 50 anos, passar com urologista, PSA, exame de toque, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. E para os homens que têm alguma história na família, a partir dos 45 anos a gente já começa essa pesquisa. Quer dizer, o problema da próstata, ela é hereditário? É hereditário, tem um fator genético sim. A estatística mostra pra gente que o paciente que tem um ente de primeiro grau com câncer de próstata, ele tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata, e quem tem 2 parentes de primeiro grau, até 5 vezes mais chance de ter câncer de próstata. É verdade, é mito ou é verdade que o negro, o homem da cor negra, ele está mais propenso a ter um câncer de próstata? Também entra como fator de risco a pele negra, sim. Mas a que se deve isso? É histórico, são dados epidemiológicos, a gente não sabe o porquê, mas a epidemiologia mostrou que é mais frequente na raça negra. Qual que é o principal exame, o mais preciso a ser feito por vocês para detectar um problema na próstata? Pensando nessa parte do câncer de próstata, o recomendado ainda é toque, mas o exame do PSA. Não tem um melhor que o outro. O que a gente fala, ainda se faz os dois, porque em 80% das vezes o câncer de próstata é achado no PSA. Mais de 15 a 20% o PSA pode vir normal e só no exame de toque o urologista acha algum nódulo, uma parte mais endurecida. E aí com a biópsia que a gente consegue definir e achar um câncer de próstata. Na verdade, como é que anda assim, no índice a porcentagem de pessoas com câncer de próstata? A estatística mostrou do ano passado, pelo INCA, que a gente vai ter um homem a cada 7 acometidos pelo câncer de próstata no Brasil. É o câncer mais comum depois do câncer de pele, se a gente excluir câncer de pele. E a estatística fala que um homem a cada 40 minutos acaba falecendo pelo câncer de próstata, isso no Brasil todo. É óbvio que cada estado muda um pouco essa estatística, o acesso à saúde, mas ficou alerta para a gente fazer a prevenção e quando achar no momento de tratamento. Então, na realidade, como você falou, no momento da biópsia, dá para detectar o nível que se encontra a situação de saúde desse homem. Exato. Então, se estiver no início, ele tem uma grande chance de... Quando detectado, a gente tem algumas considerações, biópsia, PSA, mas quando achado no começo, a gente fala de mais de 90% de chance de cura com o tratamento. Quais são os medicamentos para a próstata? Para o câncer de próstata, pensando em tratamento, a gente entra mais em cirurgia e radioterapia. Os medicamentos que são muito comuns, aí muitos pacientes acabam tomando, aí a gente vai para um lado mais da hiperplasia prostática, que é um crescimento que a gente vai tendo depois de uma certa idade. Rodrigo, com relação aos jovens, a faixa etária de um jovem, ele está propenso a ter um câncer de próstata? Câncer de próstata não. A gente, lógico, se tem uma história familiar muito importante, a gente começa essa pesquisa antes. Alguns estudos recomendam que a gente comece pelo menos o PSA do exame de sangue com 40 anos, mas o paciente abaixo de 40 anos, a chance do câncer de próstata é muito, muito baixa. Como é que anda o preconceito dos homens com relação ao exame de toque? Olha, isso é uma coisa que ainda bem está diminuindo, mas ainda é muito frequente no nosso país.
A estatística da sociedade brasileira é que 2/3 dos homens acima de 40 anos nunca fizeram exame de toque e metade dos homens com mais de 40 anos nunca nem coletaram o exame do PSA, que é só o exame do sangue. Então a gente precisa melhorar um pouquinho essa busca ao urologista e a prevenção da doença. Rodrigo, na realidade, independente da especialidade médica, anualmente existem os congressos. A urologista, como é que andam as pesquisas, os avanços com relação ao problema da próstata? Pensando no câncer de próstata, o que a gente tem de mais moderno seriam as abordagens cirúrgicas, que melhoraram muito. Antigamente era só cirurgia aberta, se falava que era quase 100% as complicações, que são impotência e incontinência urinária. Isso tudo evoluiu muito, então a técnica cirúrgica evoluiu, e hoje em dia a gente tem um auxílio, além da técnica de cirurgia aberta convencional, cirurgia por vídeo e a cirurgia robótica, que na região a gente ainda não tem a robótica, mas em São Paulo, aqui próximo, a gente tem, e aí tem um resultado melhor ainda. Então se avançou muito sobre a técnica cirúrgica. Rodrigo, com relação a um problema sério entre os homens, não só também nas mulheres, mas especificamente entre os homens, a disfunção erétil, entendeu? Como é que anda com relação ao tratamento da disfunção erétil e por que ela existe nos homens? A partir de que momento? A disfunção erétil tem algumas causas, isso na consulta a gente acaba pesquisando, paciente mais idoso, paciente mais jovem. Podem ter causas, às vezes, de ansiedade, de nervosismo, que são mais comuns nos pacientes mais jovens. Nos pacientes de mais idade, normalmente tem alguma alteração da vascularização ou, às vezes, até hormonal. Independente da causa, existem tratamentos direcionados para cada uma desses motivos e com boas respostas, bons tratamentos. Qual que é a razão a causadora do inchaço de uma próstata? Isso aí é uma coisa do nosso processo de envelhecimento. A gente não sabe o porquê que isso acontece, mas a próstata ela tem um mecanismo de crescimento de células, manutenção do tamanho dela durante a vida toda. E depois de uma certa idade, a gente não sabe exatamente o porquê, ela perde esse controle. E aí, pelo efeito da testosterona, ela continua o mecanismo de crescer célula, mas não tirar a célula. E isso pode levar ao crescimento do adenoma, da próstata. Medicamentos podem desinflamar uma próstata? Nesses casos, sim. Nesses casos a gente entra com tratamento se refere? Para a hiperplasia. Quando a próstata está crescendo. O que é a hiperplasia em si? É esse crescimento do adenoma. Ela cresce o número de células. E aí pode dar algum sintoma urinário. E aí existem medicamentos para tentar reduzir o tamanho ou para liberar, pelo menos melhorar o sintoma urinário. Liberar ali o canal da urina para voltar a urinar bem. Na verdade, esse medicamento ele já existe. Alguém que chega e fala assim, olha, doutor, estou com um problema, eu tenho dificuldade em ir no banheiro e tal. Aí esse medicamento ele vai diminuindo a próstata? Exatamente. Uma linha de medicamentos, a gente fala que pode, pelos estudos, reduzir até 30% do volume da próstata. É óbvio que se o paciente tomar, melhorou, reduziu o tamanho e ele retira o medicamento, como é um processo de envelhecimento, vai voltar a crescer novamente. Então são medicamentos que a gente usa de uso contínuo, como se fosse um controle de diabetes, controle de pressão alta. Com relação ao câncer de pênis? O câncer de pênis está muito ligado, o principal fator de risco, à higiene local. A gente tem fator também do viral, do HPV, que é muito comum a gente ouvir nas mulheres, o câncer de colo de útero. A gente também tem esse fator de risco no câncer de pênis, mas o principal fator de risco é a higiene, a falta da higiene. Então, um homem que não tem um cuidado íntimo adequado, isso pode levar a uma inflamação recorrente local, pela sujeira, pela falta de higiene, e isso a longo prazo pode virar uma célula pré-cancerígena. E com relação à produção de sêmen ou de espermatozoide, porque tem situações que praticamente eles desaparecem. O porquê disso? A produção envolve alguns órgãos, a próstata está envolvida, mas a principal quantidade a gente fala que é feita na vesícula seminal. O que pode alterar essa quantidade? Alguns fatores de estresse, nervosismo podem reduzir. E no paciente mais idoso,
pela própria hiperplasia, isso pode atrapalhar, e a medicação para ajudar na urina pode dar o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Então o paciente pode diminuir o ejaculado que sai, mas fica um pouco misturado na bexiga, que não causa um problema, é uma situação um pouco estranha, pode ser estranha para o paciente, mas não causa nenhum tipo de problema. Pode atrapalhar, às vezes, o paciente que está querendo engravidar. E isso é uma coisa para a gente manejar no consultório também. O urologista, ele não trata exclusivamente da próstata. Quais são os outros tratamentos que o urologista faz parte? Isso é uma coisa interessante, porque no consultório, quase todo dia, chama uma mulher e o paciente, nossa, doutor, você atende mulher também? Atende criança também? O urologista, de modo geral, ele aborda a saúde masculina, então a parte genital masculina, que todo mundo já sabe, mas a gente também aborda problemas urinários, então incontinência urinária, problemas de litíase renal, fimose na criança, no adulto, então engloba toda a parte urinária e a parte genital masculina. E da mulher? A mulher a gente acaba ficando mais com a parte urinária. Então, infecção de urina? Infecção de repetição é uma coisa muito frequente no consultório. Alguns prolapsos uterinos a gente também acaba abordando. Incontinência urinária também é uma coisa muito frequente nas mulheres depois de uma certa idade, que a gente vê bastante no consultório. Mas por esse lado que as mulheres acabam passando. Essa incontinência urinária, infecção de urina nas mulheres, sabe que é um momento de muita dor. É isso? Rodrigo, existem medicamentos que amenizam essa dor? Ou existem medicamentos para prevenir a prevenção de incontinência urinária? Existe. E também existe? Existe. A gente tem que pesquisar com a paciente, ver os fatores de risco e tal. Tem alguns exames específicos, por exemplo, uma ultrassom, um estudo urodinâmico. E aí, dependendo da causa, que a gente tem algumas causas para incontinência urinária. Pode ser com tratamento medicamentoso, fisioterapia ou até cirurgia. Cirurgias para melhorar isso. E em relação à infecção de repetição também, existem tratamentos, profilaxias, às vezes com antibiótico, com vitaminas, que a gente pode segurar bem esses quadros de infecção. Rodrigo, o que causa a falta de libido em uma mulher? Normalmente está muito ligado com a questão hormonal. Então, depois de uma certa idade, acaba sendo mais um lado para ginecologista que faz esse manejo, mas principalmente depois da menopausa. Isso altera muito, a mulherada tem uma alteração importante hormonal e acaba alterando essa questão de libido. O lado emocional de um homem ou de uma mulher pode interferir? Totalmente. Eu brinco com os pacientes do consultório, tanto para disfunção erétil, para problemas sexuais, que quando a gente vai ter uma relação, a gente tem que estar o mais relaxado possível. É um instinto do corpo natural. Então, se a gente está estressado, nervoso, pensando em outra coisa, o nosso corpo está num momento de fuga, um reflexo inconsciente. Então é como se a gente estivesse na floresta fugindo de um leão. Quando você está numa situação de vida ou morte, você não está pensando em sexo. Então, o contrário, quando você está relaxado, aí que você está querendo procriar. É um instinto natural do corpo. Então, a gente tem que trabalhar essa parte psicológica do paciente para não criar mais ansiedade, mais nervosismo para o momento, que pode atrapalhar na ereção, no libido, até no ciclo hormonal altera. Com relação à cirurgia de próstata, como é que ela é feita e os resultados? Por exemplo, um homem que, na verdade, ele raspar, né, a próstata, diminuir, ele perde totalmente a ereção? Essa questão de perder a ereção e possivelmente perder a urina está ligado com a cirurgia para o câncer da próstata, que a gente retira toda a próstata. Isso pode acontecer porque quando tem um câncer de próstata, a gente tira tudo e os nervos passam muito próximo à cápsula prostática. Essa manipulação pode levar a esses problemas. Para o paciente que tem a próstata inchada, a hiperplasia que a gente estava falando antes, depende muito do tamanho da próstata, mas a ideia é desobstruir. Então a gente tira o miolo da próstata como se fosse uma mexerica. Fica a casca e a gente tira o miolinho. Com isso não mexe com a ereção. Então às vezes o paciente fala, pô, doutor, eu operei, mas não é por conta da cirurgia. São coisas coincidentes. A cirurgia para próstata grande não causa perda de ereção. Quais são as outras doenças que um urologista pode participar para prevenir ou tratar? Falei um pouco ali de
parte de infecção urinária. Uma coisa frequente, muito comum que o urologista que trata, são cálculos renais. Então, o paciente que tem crise de cólica, às vezes infecção no rim, pielonefrite, é legal passar por urologista. Às vezes a gente consegue prevenir ou tratar esses cálculos antes de ficarem grandes ou antes de ter alguma crise. E algumas alterações anatômicas do rim, tumores renais também, tumores de bexiga. É o urologista que acaba atendendo e resolvendo esses pacientes aí. A famosa pedra no rim. Como é que nasce uma pedra dentro do rim? Quais são os fatores que levam essa pedra a nascer ali? Principal fator, falta de água. O pessoal acha que toma muita água, mas não toma. Quanto de água a gente tem que tomar? Eu sempre falo para o paciente, olha, a urina mais clarinha possível. Por quê? Se a urina está ficando mais amarela, ela está juntando mais soluto, mais cristalzinho. Esses cristalzinhos podem virar pedra. Então o principal fator é falta de água e é o mais comum. Pode ter um fator genético que facilita a formação de pedras, pode estar ligado com bactérias, tem alguns cálculos que são de bactéria, alguns medicamentos, hoje em dia é mais raro, e alguma coisa alimentar também, mas o principal é a água. Eu não entendi você falar sobre alguns medicamentos. Existe o relato de alguns medicamentos que podem ajudar a formar pedra. Tinha um tipo de antirretroviral para tratamento de AIDS que se usava alguns anos atrás que fazia muito cálculo. Hoje em dia, praticamente, muito difícil achar algum remédio que justifique formação de cálculo. Mas esse remédio ainda existe, esse medicamento? Não é o mais utilizado. Eles usam outros agora hoje em dia. Por isso que a gente não acha mais. Como é que está a indústria farmacêutica com relação à urologia? Uma série de medicamentos. Pensando nessa parte de cálculo renal, existem alguns remédios para prevenção. Triste dos pacientes, mas não tem nenhum remédio que dilui a pedrinha que resolve. E existem alguns remédios que ajudam a expelir essas pedrinhas. Para a parte prostática, a gente tem esse tratamento de redução da próstata, melhorar o jato da urina e medicamentos também para ajudar quanto à incontinência urinária que eu comentei. Uns calmantes, entre aspas, da bexiga. Rodrigo, a urologia, ela trabalha em parceria de uma forma multidisciplinar com outras especialidades médicas? Quais as mais comuns? Muito comum ginecologia, pensando nessa questão das mulheres, então incontinência urinária, infecção de repetição, pode ter fatores ginecológicos que vão atrapalhar, então a gente em conjunto. O nefrologista, que o urologista ele mexe com a parte urinária mais mecânica, vamos colocar aí entre aspas. O funcionamento da máquina ali mesmo é com o nefrologista, então a gente anda em parceria com eles. Às vezes cirurgião de cabeça e pescoço, dependendo de umas alterações, podem favorecer formar cálculo e tem que fazer alguma cirurgia na paratireoide, por exemplo. E o endocrinologista também acaba ajudando bastante, porque o paciente diabético, o paciente com alteração do colesterol, vai ter problema de disfunção erétil, vai ter problema sexual, urinário, então a gente acaba andando em conjunto também com eles, entre outras especialidades. Né? Quer dizer, esse problema que você falou de cabeça e pescoço, ele já vem com esse problema, ou você te procura primeiro, ou você manda para um especialista? Normalmente ele vem com uma história de cálculos de repetição, quando tem esse problema. Então, o paciente que tem diversos cálculos diversas vezes pode, entre algumas opções, ter esse hiperparatireoidismo, que é uma glândula que a gente tem no pescoço. E aí, para resolver, às vezes, essa glândula, precisa operar ou acompanhar com cirurgião de cabeça e pescoço. Rodrigo, por exemplo, um casal, sabe-se que isso aí já é de muito tempo, às vezes o problema da disfunção erétil do homem ou falta de libido da mulher realmente causa um problema sério entre o casal. Como é que está essa situação? Como é que você, como médico especialista, vê esse problema? Você já teve situações assim? Já, uma coisa frequente no consultório, que eu sempre falo para os pacientes é não deixar isso virar uma bola de neve. Porque às vezes é um probleminha simples que a gente pode resolver com uma medicação, às vezes algum gel, alguma coisa para atrapalhar, que atrapalha a relação do casal, por exemplo. Isso vai virando uma bola de neve, um não conta para o outro e no final acaba gerando uma briga ou coisa mais séria. Então é importante, começou a atrapalhar a vida sexual, a vida da qualidade ali do casal,
Interessante a mulher passar com o ginecologista, ver se a saúde ginecológica está tudo bem, se tem algum ressecamento, alguma atrofia. E o homem procurar o urologista e falar. Não pode ter muita vergonha de falar com o urologista. Pode expor. A gente está lá de braços abertos para ouvir, acolher e resolver os problemas. Né? Olha, tem como você, por exemplo, no seu dia a dia, a porcentagem de problemas que você atende, tem como você definir? Ó, vamos puxando agora assim de cabeça. Maior é próstata e rotina de próstata. Por isso que eu acho que aquela estatística dos homens procurar o urologista é uma coisa que está diminuindo. Está melhorando. Mas vamos pôr que uns 70% mais saúde masculina, uns 20, 30% cálculo renal, uma coisa que tem bastante, e uns 10% problemas aí de infecção de repetição, ginecológicos, mais para essa parte. Você acha que a vergonha que você citou agora, do homem às vezes procurar, o preconceito que existe entre alguns homens, a mesma coisa se deve à mulher? Isso aí existe uma porcentagem razoável? Eu acho que sim. Acho que não tem nenhum dado sobre isso, assim, de estudo, mas as pessoas têm muito vergonha às vezes de expor para o médico e no momento da consulta é o momento que você tem para falar, né, para expor suas queixas, para a gente tentar conduzir e achar o melhor medicamento ou tratamento para ajudar nesse problema. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o seu dia a dia? Outra coisa interessante para a gente falar no consultório, até se perguntou sobre os homens mais jovens, muito interessante o adolescente começar a passar mais por urologista. A gente tem uma cultura da menina passar desde cedo para o ginecologista e o urologista é o médico do homem. Então é interessante passar tanto para a gente orientar sobre a introdução na parte sexual, os cuidados, higiene, para a gente evitar infecções, evitar doenças sexuais, que hoje em dia é uma coisa que está aumentando a frequência, sífilis, HPV, super frequente na população. Então, é interessante para os pais, principalmente, com o menino adolescente, já passar uma consulta de rotina, ver se está tudo bem e conversar com o urologista. Eu acho que é uma coisa interessante de a gente começar a pôr na rotina. Criança. A criança, você atende? Atendo também. Mas qual o problema que uma criança vai até você? A gente tem alguns problemas. Normalmente, existe uma área específica na urologia, que é a uropediatria, que eu atendo mais frequente no consultório são problemas de fimose, a gente faz a cirurgia da postectomia, mas crianças podem ter alguns outros problemas normalmente congênitos, então algumas alterações anatômicas, refluxos, problemas de bexiga, de rim, que normalmente acabam indo mais para um centro mais especializado, são cirurgias um pouco mais maiores, mais detalhadas. A alimentação, ela tem algum peso? Alguns problemas? Tem. Se a gente for pensar, voltando ao câncer de próstata, infelizmente não tem nenhuma medida que vai prevenir. Óbvio que hábitos saudáveis vão ajudar. Nos problemas urológicos, o que a gente vê muito é voltando para a litíase. Então, o paciente com cálculo renal, a gente pede, o principal vilão é o sódio e o açúcar hoje em dia. Então, comida industrializada, refrigerante, cerveja, muito doce, tudo isso vai favorecer a formação de cálculo renal lá embaixo. Eu gostaria que você agora no final, você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Queria deixar a mensagem para todos, para a gente cuidar da saúde, principalmente os homens. É muito importante esse Novembro Azul para a gente ligar o alerta aí, puxar a camarada para o consultório, que o homem não vai no consultório, e fica o alerta para as esposas, para as namoradas, se o marido não vai na consulta, marque você uma consulta e leva ele, porque é importante o homem passar por urologista. Muitas vezes a gente acha problemas de diabetes num exame de rotina, que o homem nunca foi, por exemplo, no médico, e acaba passando por urologista para ver uma coisa, acaba achando um outro problema de saúde que previne outras coisas no futuro para ele. Então, vamos aproveitar esse mês aí de atenção à saúde masculina e marcar nossos exames de rotina. Agora vem o Novembro Azul. Durante o Novembro Azul, a procura aumenta? Aumenta. Você não acha que essa procura ela deveria ser constante? Com certeza. É interessante que aumenta, que o paciente às vezes nunca
pesquisou nada, acaba passando com a gente. Mas se tem mais procura nesse período é porque tem gente precisando de urologista por mais tempo. Então seria interessante a gente manter esse cuidado não só no novembro, mas para o ano inteiro. Rodrigo, você não acha que a imprensa, de uma forma geral, no seu caso, na sua especialidade, não deveria ter campanhas, assim, rádios, televisões, sobre esse problema? Concordo. Existe muito agora no Novembro Azul. A gente vê muito, às vezes, monumento, não sei esse ano, mas ano passado a Praça do CTI ficou iluminada de azul, muita rádio, televisão falando do Novembro Azul, mas eu acho que seria legal relembrar isso durante o ano. É muito interessante o Novembro Azul, é muito importante, muda a vida de muito homem, mas é interessante de vez em quando a gente relembrar sobre isso para puxar o pessoal mesmo. Muito bem. Rodrigo, queremos agradecer a sua presença, a sua vinda, para esses esclarecimentos de um assunto tão delicado, acima de tudo, tão importante. Vocês viram as dicas, entendeu? As preocupações que devem existir em procurar o urologista. Esperamos que você volte brevemente para falar sobre outros temas, o que você acha importante. Muito obrigado, eu que agradeço. A urologia aborda muita patologia, né? Acaba sendo uma conversa até pouco extensa, vários assuntos, mas qualquer dúvida estou à disposição e espero voltar em breve também. Conversamos com o Rodrigo Cunha, urologista, falando sobre os cuidados da saúde do homem e o Novembro Azul que está próximo. Então, vocês viram as dicas, os procedimentos a serem feitos e os cuidados. TV Saber chega ao seu final, estaremos de volta na próxima semana.